Olá, pessoas! Mais uma semana, mais um Política da Terra começando, mais uma semana de treta, loucura e balbúrdia nessa terra. Até porque estamos chegando no final do mês de março. E final de mês de março vai marcar também o quê, Vitão? O quê? O fim de... Final da janela partidária, povo tudo louco, barata voa no Congresso. E hoje nós vamos bater um papo com alguém que está muito inteirado dos bastidores e dos holofotes da política nacional, deputado federal. Estamos crescendo em garbo e elegância. José Nelto, eu, professor Marcos Marinho, ao meu lado, Vitor Monteiro, uma pessoa triste e frustrada pelo futebol goiano. Mas é ansioso para sábado, dia que haverá o troco. A juventude tem esperança, isso é positivo. Deputado, seja muito bem-vindo ao Política da Terra, uma satisfação poder falar com o senhor aqui. Olá, Marcos Marinho. Olá, Vitor. Tudo bem? Jovem, né? Eu quero aproveitar esse momento agora. Eu vi uma polêmica entre vocês dois aí, mas eu sei que tudo vai terminar bem, né? Sim. Eu sei que a gente sabe que As brigas encosta, fazem bem, não né? encosta, desencosta, mas vamos seguir para frente. Eu quero aproveitar esse momento porque temos eleições este ano. E é preciso o quê? Ter o título de eleitor para exercer o quê? A sua cidadania. Então eu quero fazer um apelo para a juventude de Goiás e a juventude do Brasil. Olha, você, nesse momento agora, vai até um cartório, você pode fazer online, tudo bem, você pode explicar como fazer também, é importante a Rádio Terra entrar nessa luta. Jovem, faça o seu título de eleitor. É a maior arma que você tem na democracia. Exatamente, pegando a fala do deputado, falamos isso na semana passada. Entra no site do TSE, o abençoado. É 15 minutinhos, você resolve a sua vida. Você vai estar lá, ó, pronto, preparado e preparada para dia 2 de outubro ir lá e carimbar quem você quer. Ou eliminado. Você está acostumado com o Big Brother? Você pode eliminar do portal também, quem você quiser. O jogo é esse, mas tem que ter o título, pai. Inclusive, digo aqui, eu votei 5 dias depois de fazer 16 anos. Em Olha 2016. Isso é um cara Mas que também, exerce a democracia. você é um fiote da política, né, meu filho? Se não votar, você seria um vergonha pra sua Eu avó. com 12 anos já debate política com ela, né, amigo? Pois é. Lembrando que a avó do Vitão, Dona Linda, tem gravação com ela, tá lá à disposição de vocês. Pensa num bate-papo que foi bom. Ó, a avó do cara, velho, deu migué em milico na ditadura. Você tem noção do naipe da senhora. Então, vai lá, assiste a Dona Linda Monteiro. Excelente programa. Olha, que é minha amiga pessoal, viu? Ó, Uma mulher que foi secretária de Educação do Estado, da Prefeitura de Goiânia, ocupou cargos importantes no governo do Estado de Goiás, o seu esposo falecido Iberê Monteiro também. Então eu tenho uma história com a família, quer dizer, com a Linda Monteiro, quer dizer, quando ela foi secretária também do governo Maguito Vilela. Então veja que ele tem pedigree, né? pois é. Você passar vergonha nela aqui, te elimina ele também do portal. Pode votar. Deputado, vamos lá, ano de eleição, né? Acabou de falar isso, e a gente estava conversando nos bastidores aqui, que é um ano de eleição bem diferente esse, né? Por conta de toda a mudança na lei eleitoral, tal barata voa no Congresso até o dia 1º. A partir do dia 2, o que vai acontecer no Brasil? Não, e podemos ver do dia 1º ao dia 2 um camelo passando uma agulha. Isso é real. Quer dizer, quem você não imaginava estar juntos, estarão juntos. Por quê? Porque é o momento da lei eleitoral, da reforma que o Congresso Nacional fez, não este atual Congresso, mas o Congresso passado, não permitindo mais, acabando com as coligações, para eliminar os pequenos partidos, chamados partidos de aluguéis. Esta é a verdade. E isso é um atraso para o Brasil e para a democracia. Então o Brasil não pode conviver numa democracia tendo 34, 40 partidos. Então você tem que ter uma cláusula de barreiras. Quer dizer, aquele partido que tiver melhor posicionado ideologicamente, que o eleitor confiar nos seus quadros políticos, ele vai elegendo tanto deputado federal, como senador da República, governadores, prefeitos, vereadores aqui, e vai eliminando aqueles partidos que estão na política apenas por negociatas. E tem vários partidos, eu não vou citar nenhum partido aqui, mas a população sabe muito bem separar o joio do trigo. Agora, é importante aquilo que nós falamos, quer dizer, o jovem, o cidadão, que fala, eu não vou votar, eu não quero votar, não adianta. Sabe o que vai acontecer, o Marcos? Aquele ruim, porque não há cadeira vazia em lugar nenhum. Exato. Se você levantar dessa cadeira aí, alguém vai e senta no seu lugar. Então é assim no parlamento.
nas câmaras, também no Poder Executivo. Se as pessoas de bem, honestas, honradas, que têm compromisso com a boa política, que têm compromisso moralmente também com o nosso país, o crime organizado coloca lá um representante lá. O crime da corrupção coloca lá um representante lá. Então essa é a realidade. É o que nós falamos. Você decide. Você quer um país bom para as futuras gerações e para o momento também, escolha melhor o seu candidato. Você vai ter a oportunidade de ter uma boa escolha através do dia 2 de outubro, votando naquele candidato que você achar que representa melhor o seu estado, te representa melhor na Câmara Federal e também na Presidência da República. Deputado, pensando nessa questão agora do final da janela partidária, a gente tem muitas mudanças. Como você colocou, tem gente que não se bicava, que vai se abraçar, tem gente que vai pular para um lado, vai pular para o outro. E isso muda a configuração não só das chapas, né? Porque assim, a hora que definir quem vai para onde, que as chapas vão começar a ser desenhadas para concorrer na eleição. Mas muda também as bancadas dentro do Congresso. Daí, vamos lembrar, é ano eleitoral, mas o governo tem que continuar fazendo o seu trabalho. As votações que vêm pela frente, vai ter polêmica ou não vai ter mais nenhuma pauta que possa desequilibrar o jogo? Olha, eu entendo que todas as pautas mais polêmicas, elas já foram votadas. Você não vota mais nenhuma reforma no Congresso Nacional. Reforma administrativa, reforma tributária, que nós aprovamos no ano passado, a reforma tributária na Câmara dos Deputados, ela foi para o Senado da República. Então não há tempo mais, nós estamos há 5 meses das eleições e você votar uma pauta tão extensa, uma pauta tão controversa, porque reforma tributária, todos querem a reforma tributária. O governo federal quer a reforma tributária, os estados querem a reforma tributária, os municípios querem a reforma tributária e também o empresariado quer a reforma tributária. Só que ninguém quer perder. Essa é a realidade. Então, como você vota a reforma tributária sem alguém ter que pagar a conta? Agora, alguém vai ter que pagar a conta. E da reforma tributária, entendo eu que o Estado tem que diminuir o tamanho do Estado. Tanto a reforma tributária como a reforma administrativa. Cortar gastos do governo federal, governos estaduais, governos municipais e cortar gasto também no Poder Legislativo, começando o Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores. E também, nessa reforma, cortar gastos do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, assim como o Poder Legislativo no Brasil, são os mais caros do planeta. Mais caros que os Estados Unidos. Você sabia disso? Então, isso tem que mudar. E as campanhas mais caras também acontecem no Brasil. Então, essa reforma tributária administrativa terá que ser votada agora pelo próximo Congresso Nacional. Esse já não tem mais tempo de votar essas reformas tão importantes para o Brasil. Por exemplo, eu tenho uma PEC lá, na reforma administrativa, que o Poder Judiciário, os altos salários, o Legislativo, vai ter que pagar a conta. Como é que você vai deixar o primeiro escalão de fora e cobrar a conta lá do servidor público, dos professores, dos policiais, da reforma administrativa, enfim, cobrar a conta do segundo andar? Aí você não tem moral nenhuma de votar uma reforma administrativa dessa. Eu não voto, não vou votar. Eu só voto a reforma administrativa, como eu falei, se você cortar 30% do Poder Legislativo, 30% dos gastos com pessoal do Poder Executivo, isso da República, da República até o menor município, cobrar do Poder Judiciário, dos tribunais, que é uma gastança desenfreada, que ninguém está fiscalizando, TCU, Supremo Tribunal Federal, os tribunais de justiça, e criar 2 fundos no Brasil. Um fundo na área do social, que é criar um programa social consistente para o Brasil, e também moradia para o cidadão que está lá na rua, debaixo de lona, que não consegue pagar um aluguel, mas que você pode colocar uma prestação para ele de R$ 199, ele paga. Quer dizer, ele vai ter a sua casa, ele vai sair da rua, e é isso que nós temos que fazer, porque a pandemia, ela jogou milhares e milhares de brasileiros
não só no Brasil, mas em todo o planeta, debaixo de barracos de lonas, voltou a morar com suas famílias, morando no fundo de quintal. Quer dizer, isso é algo deprimente para um pai de família, para uma mãe que tem sua família. Então o governo cria esse programa que eu disse aqui agora, social, e a outra parte para investimentos. Investimentos o quê? Na infraestrutura do Brasil. São as rodovias federais, novas rodovias federais, novas rodovias estaduais, porque o Brasil cresceu, a economia está crescendo, e nós precisamos de ter o quê? Boas estradas, rodovias, portos, para que o país possa realmente transportar a riqueza nossa através do que? De ferrovias e através da nossa malha asfáltica. Hoje nós perdemos milhões e milhões de grãos porque não temos rodovias no nosso país e aqui no nosso estado de Goiás para transportar a safra agrícola. Então é importante ter investimento no social e também investimentos na infraestrutura de um país. Um país só cresce quando ele cuida do social, cuida das famílias, das pessoas, mas cuida da infraestrutura, construir novas pontes. Dar um exemplo aqui, se você quer ir a um município e tem que dar uma volta de 180 graus, você abre uma estrada e constrói uma ponte, você muda toda aquela região, a infraestrutura daquela região lá, melhora a vida de quem mora naquela região. Isso o Brasil todo precisa ser feito e precisa de fazer. Então, agora, você, na reforma tributária, se não tiver coragem, e eu tive a coragem de tributar, cobrar um pouco mais de quem está ganhando mais, os banqueiros, os grandes empresários. Por exemplo, eu coloquei lá na reforma tributária uma proposta, quem ganha no CNPJ ou no CNPF lucro anual acima de R$1 milhão, se você ganha anual acima de R$1 milhão, eu ganho 2 milhões, 1% a mais para esses dois fundos que eu acabei de citá-los aqui, neste momento aqui. Eu pago com alegria. Se eu tiver um lucro de R$5 milhões, eu vou pagar o quê? 50 mil anual, quer dizer, para melhorar a vida do povo brasileiro. Mas aí tem um ponto que é interessante, que aqui no Brasil, às vezes, as ideias são boas, mas a maneira de colocar pro povo fica meio turva, e o povo fica puto sem entender. No Brasil, se você fala, vou taxar a grande fortuna, o cara que tem um Palio, ele acha que vai mexer no bolso dele. Não, olha bem. O povo não entende o que é. Eu já coloco bem. Se você tem lucro, gente, lucro é o que você ganhou depois que você pagou tudo, sobrou. Você pagou a água, a luz, você pagou o combustível, a alimentação da sua família, a escola do seu filho. Você teve um lucro ainda de R$1 milhão anual. Você tem na sua conta R$1 milhão. Você vai pagar para esse fundo R$10 mil, 2 milhões. Eu queria muito ganhar 5 milhões para poder pagar nesse momento. E nós tivemos uma guerra, a maior guerra planetária da história da humanidade, que foi a Covid. Agora, tem a desigualdade social. E a desigualdade social, ela provoca o quê? Violência. Uhum. Eu nunca vi tanta violência na minha vida. Quer dizer, coisas acontecendo absurdas. Falando, né, o índice do aumento... o aumento do índice, de roubo de comida. Porque o povo tá passando fome. Roubo de comida. Imagine você. Então, o país tem que garantir, o Estado, municípios, pelo menos nesse momento agora, comida, dignidade para o ser humano, até ele ter um emprego, preparar ele para que ele tenha um emprego. Então, o governo é despreparado. Ele tem hoje o controle em várias regiões onde precisa de empregos, onde tem emprego sobrando aqui, qualificar o cidadão. Então a obrigação do governo é qualificar o cidadão, chamar ele, você vai para a escola, vai ser qualificado para você ter um emprego e ter a sua dignidade. Então, uma coisa que a gente falou até no programa semana passado, né? Que no Brasil a gente tem esse negócio do cobertor curto. Você, para resolver um trem, você tem que descobrir o outro. Essa sua proposta, pelo que eu entendi, ela vem mais para ajudar a esticar o cobertor de fato. Você vai cortar gasto e vai pegar de onde tirar recurso. A ideia seria essa. Claro, primeiro sem nem aumentar nenhum imposto. Nada, nada, nada. Se você cortar 30% dos gastos de todo o poder executivo, desnecessário.
Se você cortar 30% de todo o poder legislativo, começando do Congresso Nacional, a menor Câmara de Vereadores. Se você cortar 30% de todos os tribunais, que não tem necessidade, funciona do mesmo jeito. Olha, vou dar um exemplo aqui. Para que existe justiça trabalhista, justiça militar, justiça eleitoral? É só no Brasil. Faça uma pesquisa e marca um debate depois e conversa com o povo. Os Estados Unidos têm a melhor justiça e não tem justiça trabalhista, não tem justiça eleitoral e não tem justiça militar. Justiça é uma só. Então isso é caro para o Brasil. São palacetes e juízes ganhando aí 150 mil reais, 200 mil reais. Ministério Público ganhando muito dinheiro. Então isso tem que acabar. Isso chama-se a farra com o dinheiro dos pagadores de impostos. De fato, essa questão do judiciário já pegou aqui no programa, né? Sim, e tocando nesse ponto que você conversou, professor, sobre a questão do cobertor curto. Ontem eu estava vendo uma entrevista do presidente do Banco Central no Canal Livre. E aí ele estava falando um pouco disso, da diferença, por exemplo, do Brasil e dos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos você consegue diminuir juros e manter a inflação um pouco acima porque você tem um controle, enquanto nos países emergentes como no Brasil você tem uma inflação que vai subindo. Inflação abaixo lá, né? Ele falou que agora em abril você pode chegar a 11%, que ele acredita que vai ser o pior mês inflacionário até agora. E a alta da inflação é puxada nos alimentos e aí interfere diretamente no bolso do pobre. O que não tem o dinheiro, o que mais vai sofrer com essa inflação. Então você vive um problema que é absurdo e que pega o país inteiro. O deputado colocou bem claro isso. A gente vive num país de grandes desigualdades. Se não atuar para reduzir a desigualdade, não tem o que fazer que dê certo. Porque a gente vai sempre ter que pegar esse dinheiro do bolso de alguém. E se não pegar do bolso de quem tem mais, vai ter que pegar do bolso de quem tem menos. E quem tem menos vai ter cada vez menos. E aí, deputado, uma coisa que o senhor falou que é interessante, e eu acho que é bacana de trazer aqui pro programa, é que independente, Lindão, se você mora no palácio, você mora no condomínio mais bem protegido do universo, se você botar o pé na rua, uma hora você vai ser impactado pela desigualdade, pela pobreza, pela dificuldade das pessoas. Então não adianta o cara achar que ele tá vivendo numa ilha e esquecer do resto da humanidade. Na ilha da fantasia, né? Fantasia total. E se uma hora tiver que encarar a realidade... Ele é um egoísta, né? Porque ele é um egoísta. Ele pode colocar em risco o filho dele. Sim. Ele pode colocar em risco a neta dele. Ele pode colocar em risco a família dele. Então é uma hora da gente ter o quê? Um pouco de raciocínio e ter no coração um pouco da palavra humanidade no coração. Então, eu apresentei essa proposta da reforma tributária, primeiro, cortar gastos. A sociedade não aceita mais privilégios. Segundo, é a outra parte da reforma tributária que você vai cobrar, a proposta minha é por 4 anos. Quer dizer, você vai cobrar os banqueiros que já ganharam muito dinheiro, estão ganhando, e os banqueiros no Brasil consideram que um cartel até mafioso, porque você tinha que abrir esse cartel no Brasil, e eu já tenho proposto, tenho falado, tenho denunciado na Câmara, pode olhar vários pronunciamentos meus. Se você abrir aqui o Brasil, sistema financeiro, para que venha para o Brasil, porque hoje 85% dos débitos, dos depósitos no Brasil, apenas 4 instituições bancárias. Você já sabe quais elas, não vou fazer propaganda para banco nenhum aqui não. Se você abrir o Brasil em pé de igualdade, primeiro você tem que mexer na legislação trabalhista. Porque hoje quem trabalha em um banco, ele trabalha 6 horas, mas na hora de acertar lá, ele recebe por 8 horas. Tá errado. Você trabalhou 6 horas, você tem que receber por 6 horas. Se você trabalhou 10 horas, tem que receber por 10 horas. Isso é questão de justiça. Segundo ponto, em um processo no Brasil, o cidadão busca um dinheiro no banco, um empréstimo, que é legítimo, tem que buscar mesmo para a economia, mas ele não quer pagar o banco depois. Ele compra um chapéu bonito, compra uma caminhoneta, melhora o guarda-roupa dele e vai falar, peguei o dinheiro no banco e depois entra na justiça. Só que a justiça no Brasil é justiça de tartaruga. Ela não anda. Nos Estados Unidos, em 2 anos, 3 anos no máximo, está resolvido. Aqui tem processo que leva 17 anos, 20 anos. E se encarece os juros. Então, os bancos não querem vir para o Brasil. Então, nós temos que colocar a mesma legislação que tem, trabalhista e também judiciária, a mesma que tem nos Estados Unidos.
e abre esse cartel aqui. Nós vamos ter bancos aqui, japoneses, coreanos, chineses, europeus, americanos. Por que que o banco, o Citibank foi embora? O Banco de Boston foi embora aqui? Porque o cartel não quer deixar fazer essas reformas, tanto judiciária e trabalhista. Aí nós teremos aqui 1.000 instituições, o preço, o valor dos juros para o empréstimo pessoal ou empréstimo para empresarial, comercial, industrial, ele vai baixar. Haverá uma briga para que os juros sejam mais baratos, aquele que oferecer a melhor oferta, porque hoje você coloca lá no Japão R$100 na poupança, o banco guardar o seu dinheiro lá, para você não colocar o dinheiro debaixo do colchão ou num quarto, né? Como você já viu aí, gente guardando, deputado guardando dinheiro dentro de quarto, mala, na cueca, no paletó, na meia. Você guarda no banco lá o dinheiro lá, legal. Chega ao final do ano, você não tem R$110 não, você tem R$96, porque tem deflação. Então é melhor esse banco vir com segurança jurídica para o Brasil, fazer investimentos no Brasil aqui, porque os acionistas vão ganhar dinheiro. A velhinha lá, acionista de um banco, lá de Nova York, de Washington, ou do Japão, da França, ou do Reino Unido, de Londres, ela vai ganhar um lucro maior. Então, abre, aí sim, o Brasil vai crescer. Se você não fizer a abertura do sistema financeiro, o Brasil não cresce. Uma coisa que eu acho grave aqui no Brasil, deputado, e aí pensando na sua lógica de reduzir, né, esses gastos absurdos e pegar dinheiro de onde tem mais dinheiro, é que os maiores perdões fiscais são feitos para as maiores empresas. Sempre naquela migué que é para evitar desemprego. Porra, mas banco direto tem perdão fiscal gigantesco. Você pega igrejas com perdão assim monstruoso. Teve a CPI aqui no Goiás, cara, né? A aí CPI tá dos foda. incentivos fiscais, que era Não, em cima disso. Deixa eu não pagar minha conta. Deixa eu não pagar. Eu vou pro pau. Agora o banco não paga, a igreja não paga, o empresário milionário, não, bilionário não paga, vira nada. O Neymar não paga e vira nada. Ah, porra, aí é fácil também, né? Você tem razão. É uma desigualdade social muito grande. Aí quando você aperta lá a economia, olha, não, nós vamos aqui agora perdoar a dívida, dar incentivos fiscais só para quem? Para os grandes. O médio não tem incentivo fiscal, o pequeno não tem. Eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro, porque eu sou um maior crítico do ministro Paulo Guedes, porque eu acho que ele fala muita bobagem. Não, ele só fala bobagem. Ele é um animador de palanque. Ele poderia ter trabalhado, quando nós votamos a reforma da Previdência, que foi importante para o Brasil, porque chegaria um certo momento que o aposentado não iria receber mais. É uma bola de neve, então você tem que ter responsabilidade. O Congresso votou a melhor reforma da Previdência, não o que queria o Paulo Guedes, mas o que queria o povo brasileiro. Votamos a reforma. E ele deveria, logo em seguida, trabalhar a reforma administrativa, a reforma tributária, e não o fez. E começou a dizer que a empregada doméstica não pode levar o seu filho para Disneylândia. Olha que bobagem é essa. Olha, claro que ela tem que levar e pode levar, ela tem o direito. Se eu tenho o direito, você tem, qualquer empresário, por que a empregada doméstica não pode levar o filho dela para Disneylândia? Depois dizendo que servidor público não trabalha. Olha, quem não trabalha você demite, manda embora. Claro que trabalho, tem gente séria no serviço público, você tem que respeitar. E aí tanta bobagem que eu já até perdi as contas, o que ele falou aqui. Eu falei pro presidente Bolsonaro, presidente, convida os governadores e os prefeitos das capitais representando aqui e pede o seguinte, nós vamos zerar todos os impostos. De todo empresário que quebrou na pandemia, todo, imposto zero, ele vai pagar R$10. Um exemplo aqui agora, e manda ele abrir a sua porta novamente aqui, e ele tem 1 ano ou 2 anos sem pagar imposto. Só dele abrir uma porta, ele está gerando um emprego. Então você tem que ser criativo na economia. Eu levei essa proposta para o presidente Bolsonaro. Disse, presidente, você já está quebrado. Ele não dá conta de pagar os impostos. Ele não vai pagar os impostos. O governo dá incentivo fiscal para os grandes. Agora vamos ajudar quem quebrou. Então é essa política que eu defendo para o Brasil. Entendi. Falando em presidente Bolsonaro, vamos lá. Final de mandato agora. O país está ainda sem saber o que vai acontecer nesse ano eleitoral. O cenário mundial está tendo uma retomada agora com o final da pandemia.
Na sua avaliação, estando dentro da casa, tendo participado desses momentos mais polêmicos de reforma, onde foi o principal erro? O que foi o mais grave ali do governo Bolsonaro? Não governar. Ele terceirizou o governo dele. A verdade é essa. Terceirizou o governo por parte do Centrão, terceirizou o governo dele para o ministro da Economia. O presidente da República, ou qualquer governante, seja ele prefeito, seja ele governador, ele tem que governar com todos. Ele tem que trabalhar. Ele não pode ficar nesse negócio aí, fazendo campanha extemporânea, fazendo proselitismo, não. Ele tem que chegar cedo no palácio, chamar os empresários, chamar a classe política, o Congresso Nacional e fazer as reformas aqui. Você não tem que ficar xingando ninguém, brigando com ninguém e criar uma política de teocracia. É o que criou o presidente Bolsonaro. Ele está tentando implantar no Brasil uma teocracia religiosa através dos evangélicos de direita. Nós temos uma teocracia religiosa no Irã, só que é de esquerda. Então isso não dá certo. Você tem que governar com todos, com responsabilidade, trabalhar muito, levantar cedo e dormir tarde e votar todas as reformas. Agora, a pandemia, ela atrapalhou o presidente também. Mas por quê? Porque ele polemizou. Não quero vacina não dá certo, eu não vou vacinar. Gente, o chefe da nação tem que dar o exemplo. Foi só o povo ser vacinado que nós diminuímos os óbitos no Brasil. Está claro, no planeta, está bem claro. Quer dizer, se não fosse a vacina, o que seria hoje? Tinha exterminado, quer dizer, 3 vezes ou 4, 5 ou 10 vezes mais, estava exterminando e tudo mais. Então, essa polêmica da vacina atrapalhou muito. E depois, lobistas tentando vender vacina lá por debaixo do pano, ficou comprovado tudo aquilo lá. Eu acho que se o presidente tivesse falado menos e trabalhado mais, ele estaria numa situação politicamente muito melhor. Fala em campanha extemporânea, que foi uma prática do governo do primeiro dia e está sendo todos os dias, e o Brasil está tomado por isso. Nesse final de semana, eu não sei quando é que você vai assistir esse programa, teve Lollapalooza e teve uma polêmica porque a Pablo Vittar botou a bandeira do Lula, muita gente ficou puto com o Bolsonaro e estava xingando o Bolsonaro, e aí, através do Bolsonaro, o TSE foi instigado e o ministro proibiu que artistas fizessem manifestação política e petrou uma multa lá de 50 mil se estivesse continuando. A pergunta é, como é que um governo que fez campanha extemporânea 24 horas por dia durante 3, 4 anos de mandato... Inclusive ontem. Inclusive todo dia. Não, ontem. O não sei se ele você fez chegou a também, ver, né? não. Ele fez campanha ontem, ainda falou de golpe, falou que é muito difícil andar dentro das 4 linhas. O lançamento da campanha do cara... Como é que esse cara tem moral pra ir lá e tentar censurar artista, velho? Não, e o que é mais grave, você viu? O mesmo juiz que não proibiu, deixou outdoors do presidente da República, aí ele tenta censurar, quer dizer, a cultura no Brasil. Olha a gravidade, tenta censurar a cultura do Brasil. Ficou pior. Olha, porque mundo quis manifestar. Despertou na juventude que estava lá presente, em todo o Brasil, quer dizer, o governo agiu dando um tiro no pé contra ele mesmo. Para variar. Porque a reação foi muito grande. Aí que irritou a juventude agora vai tirar o tiro de eleitor, pelo que eu estou vendo, pela campanha que está acontecendo em todo o Brasil. Você não pode censurar ninguém. Olha, se ele, tá lá o artista, ele fala o que ele quer. Agora, se ele falar bobagem, entra na justiça contra ele. Agora, você censurar um festival, quer dizer, foi um tiro no pé do tamanho do Brasil que o presidente deu, ele ou a equipe dele, mal assessorado. Quer dizer, se ninguém deu importância ao Pablo Vittar, o Pablo Vittar virou um herói no meu ponto de vista. E aí, todo mundo foi embora. Quem é que vai ouvir TSE? A TSE não tem o direito de censurar ninguém. Você fala o que você quer. Se você se sentir ofendido, eu ofendi você me ofendeu, entra com ação na justiça. Exatamente. Agora, calar sua boca, jamais. E o pior de tudo, eles foram tão mal assessorados que no processo eles citam 2 empresas que não tem nada a ver com o festival. Não achou nem o endereço, né? Não achou nem o endereço. Isso pra mim foi assim, cara, fiquei sabendo que tá tendo isso, eu tô puto, dá um jeito de acabar com essa bagunça, vocês estão metendo o pau de todo mundo. Fizeram merda, pra variar, fizeram merda. Falando em eleição, deputado, esse ano tem eleição, a gente tava aqui no off aqui, né?
fim da janela partidária, hoje está no Podemos que tem pré-candidato à presidência. Como é que tá esse negócio? Sérgio Moro, como é que tá essa história? Só vai ficar no Podemos, não vai? Dá uma luz pra galera aí. Olha, uma boa pergunta. Primeiro é preciso ter chapa. Eu quero ficar no Podemos. Eu estou trabalhando para a formação de chapa, porque não pode ter mais coligações. Acabou as coligações. Então, se eu sair do Podemos, é porque eu tentei até o último segundo, não é minuto não, até o último segundo formar uma chapa. Porque hoje ninguém quer entrar numa chapa para competir com um deputado federal que tem mandato. O que ele acha? Não, eu vou ser laranja. E a verdade é essa. Quem entrar numa chapa que tem apenas um deputado federal, se você não tiver mais outro deputado federal, quem entrar vai servir de laranja. E eu não vou constituir uma chapa com laranjas. No meio da campanha, esse cidadão que veio para minha chapa, alguém vai dizer para ele, olha, você vai servir, você laranja do deputado José Nelto ou de qualquer outro deputado, de qualquer outro partido aqui, cai fora. Se você sair, eu vou lhe dar um dinheiro, um emprego aqui agora, principalmente, tira uma mulher, cai 2 homens. Eu corro risco, naquele ditado popular, de ficar com a brocha na mão. Então é muito perigoso. Eu estou trabalhando até o último minuto e vou decidir o meu futuro político dia 1º, se eu irei desfiliar, porque eu não fiz a chapa do meu partido. E dia 2, eu tenho que filiar. Eu e qualquer cidadão, ou qualquer parlamentar, ou qualquer cidadão que queira disputar uma eleição. Tem que escolher um partido nesse momento, no dia 2. Fecha. É o limite. Dia 2 é o limite. O bom do calendário eleitoral, porque você vai apertando, né? Você vai espremendo todo mundo e dia 2, pronto, você já sabe quem é quem já. Você já tem as chapas, quem vai ser praticamente candidato, aí vem as convenções, aí está definido. Aí o jogo está definido. Então é importante o calendário eleitoral. Ele é emocionante, igual a corrida. Sim, não, para quem está acompanhando, acompanhando é emocionante, né? Então eu teria que tomar essa decisão. Eu vou tomar a decisão, eu sou novamente candidato a deputado federal. Sou candidato por quê? Porque a pandemia me tirou do Congresso Nacional 2 anos de poder trabalhar, ir para a tribuna da Câmara, da tribuna do Congresso Nacional, o que eu mais gosto de fazer lá, debater temas de interesse nacional, de interesse do Estado de Goiás e temas de interesse do povo brasileiro, como a prisão em primeira e segunda instância após a condenação. A prisão em terceira instância, que é hoje 4ª, 5ª, é só para proteger o crime organizado do Brasil, para proteger a corrupção. E o deputado e o senador que é contra a prisão em segunda instância, porque ele defende o crime organizado, ele defende a corrupção. Eu não, eu voto na prisão em segunda instância. Eu estou lutando lá e para acabar também com o fim do foro privilegiado, porque no Brasil nós temos 55 mil autoridades que têm foro privilegiado. Você sabe quantas autoridades nos Estados Unidos têm foro privilegiado? Nem o presidente da República. Então tá errado no Brasil. E quem não votar é porque gosta de privilégios, tem medo de ser julgado em primeira instância. Eu não, eu sou favorável, eu defendo, tá registrado, não é da boca para fora não. Você vai lá e pega lá os meus discursos, lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional, da minha luta. E também para aumentar a penalidade. Você aumenta a penalidade dos crimes chamados hediondos no Brasil. Hoje o cidadão comete um crime hediondo, vamos colocar aqui um feminicídio, para mim é um crime hediondo. A pistolagem é um crime hediondo. Roubar o dinheiro dos pagadores de impostos é um crime hediondo. O cidadão, as organizações criminosas, são todos crimes hediondos. Eu estou propondo você aumentar a pena de 30 para 40 anos. Sem semiaberto e sem remissão de pena de um dia. Se ele tem 20 anos, cometeu um crime, ele sai de lá com 60 anos de idade. Hoje não. Hoje nós temos leis frouxas, vagabundas. O cara comete um crime, leva 30 anos de cadeia. Com 5 anos, ele está no semiaberto, com a tornozeleira. E ainda mais, quem paga a tornozeleira é você, eu, todos os pagadores de impostos. Eu estou propondo também que ele paga a tornozeleira dele, adiantado lá. Então, se você fizer todas essas reformas que eu falei, fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, aumentar a
a pena dos crimes hediondos no Brasil, o Brasil muda. A violência cai do dia para a noite 50%, 60%. Porque o cidadão vai pensar 10 vezes em cometer um crime. Ele não tem a mamata mais das leis frouxas que nós temos no Brasil, as leis penais. E por que não muda? Porque não há interesse, primeiro, do presidente da República, não há interesse do Congresso Nacional, de uma parcela. Porque o dia que a gente ia votar na comissão especial, que eu faço parte da prisão em segunda instância, da PEC, que foi uma luta minha lá no Congresso Nacional, no dia, ponto para votar era lá, para que a PEC fosse para o plenário. Sabe o que aconteceu? Foram trocados 17 deputados do dia para a noite. Os partidos do Centrão e ligados ao governo e ao PT retirou os seus deputados que eram favoráveis e colocou quem era contrário. Então, olha bem, isso é um negócio perverso, nocivo, e eu denunciei na hora lá essa manobra antipovo contra o Brasil, porque o cara tem que entender o seguinte: o deputado que aceitar, permitir, e o partido que fizer tem que estar na lista negra do povo brasileiro, porque você quer mudar o Brasil ou não, você muda através do voto no Congresso Nacional. Deputado, manobra dentro do Congresso é o que mais tem, né? Tem dentro do Congresso, manobras escusas, e eu tenho denunciado tudo isso aqui, porque é meu dever, minha obrigação. Pode registrar, o meu partido Podemos é o que mais tem lutado pela prisão em segunda instância e pelo fim do foro privilegiado, e também para aumento das penas dos chamados aí crimes hediondos. Você pode fazer a pesquisa aqui, não é 99% não, é 101% a prova. Ninguém aguenta mais violência, ninguém aguenta mais roubalheira no Brasil. Acabou roubalheira no Brasil. Quem acabou roubalheira continua roubando na República, roubando nos estados, roubando nos municípios, por todo lado. Então, o cerco à corrupção, todo tanto, é pouco. Então, não há limite para o cerco à corrupção. Uma coisa que foi falada aqui, deputado, é a dificuldade de montar chapa esse ano, né? E eu já ouvi isso de muita gente já, que de fato tá complicado o negócio. Ao que mais o senhor atribui essa dificuldade de atrair pessoas para participarem da atividade política? Olha, primeiro o seguinte, o momento ele está muito conturbado no Brasil. Quer dizer, o cidadão ele não quer se posicionar. Hoje nós temos uma eleição polarizada e de interesse dos dois partidos, tanto do grupo do presidente da República como do grupo do Lula. Então, houve uma polarização e eles estão polarizando, eles fazem questão de polarizar para não deixar entrar uma terceira via. Quer dizer, e é importante ter uma terceira via para dar a oportunidade ao eleitor, não ficar aí nesse fla-flu. Quer dizer, o eleitor poder escolher uma terceira via com chance real. Isso é importante para o Brasil, dar oportunidade ao eleitor. Não, eu não quero votar no Marcos, eu não quero votar no Vitor, mas eu quero votar quem é. Vamos colocar mais um nome no meio que tem chance real, que possa apresentar uma proposta. Agora, essa polarização, ela pode cair no debate eleitoral. Quando tiver a propaganda eleitoral, aí sim, os debates, muita coisa vai mudar no Brasil. Porque o que a gente percebe, né, eu trabalho com isso já há bastante tempo, é que se você não consegue mostrar a cara para as pessoas, você não vira opção. E nós temos num cenário onde há só dois antagonistas ali, é que as pessoas só conhecem esses dois, só enxergam esses dois, porque você não tem espaço na mídia, você não reverbera discurso, é complicado. Agora, vamos pensar também, a gente tem hoje uma diferença em nível de acesso aos meios de comunicação. Isso aqui é um meio de comunicação. Nosso podcast aqui, Política da Terra, se presta a isso, como N outros podcasts. Então, também na minha leitura, falta um pouquinho de competência de uma galera em saber fazer comunicação política, em saber botar a cara no sol, deputado. Porque vamos falar a verdade, tem uns deputados, tem uns senadores, tem uns candidatos que são muito fracos de fazer comunicação também, gente. Não, eu concordo com você. Hoje nós temos as redes sociais, que tem um valor inestimável. Nós temos também os fake news, que são condenáveis. Quer dizer, quem comete um fake news, ele está cometendo um crime. Imagina um cidadão, um político, ou um partido político, ou alguém que é instrumentalizado, que é pago para soltar um fake news, ele pode destruir a vida de qualquer cidadão.
Então isso é muito perigoso. Nós estamos lá para votar a lei dos fake news e não vota. Então isso também é gravíssimo. Então eu entendo que o momento que nós estamos vivendo aqui, ele é muito perigoso. Ameaça de um lado, ameaça de outro. Nós estamos vivendo ameaçados, esta é a verdade. Tanto pela direita e como pela esquerda. Há um momento de grande ameaça hoje para o eleitorado brasileiro. A gente não sabe o que vai acontecer. É por isso que eu falo que alguém que for honesto, preparado, que conversar bem com o eleitor, olhar olho no olho, ele pode ser uma surpresa só no debate eleitoral. Mas antes do debate eleitoral, nada vai acontecer no Brasil. Vai continuar polarizado. Se aí. a gente tiver debate, né? Mas eu acho que quem não comparecer no debate já começa a ser desmoralizado já. O cidadão que deixar a cadeira vazia lá no debate é porque ele não tem capacidade política para debater e aí o povo já começa a despertar. Olha por que ele não foi no debate. E ele começa a perder ponto perante a opinião pública. Nessa perspectiva de terceira via, vamos pensar um pouco nisso. A gente já conversou aqui algumas vezes, né, que a grande dificuldade de terceira via no Brasil é que a gente demais querendo ser terceira via. Como é que é? O senhor está lá dentro mesmo do Congresso, tá? Essa articulação não está faltando assim. Falei, amiguinho, vem cá, vamos conversar nós dois aqui, porque é todo mundo querendo e não dá espaço para ninguém. Olha, é aquele ditado popular: todos querem o queijo e a lua. Quer dizer, você tem uma cadeira só. A terceira via, quais são os partidos da chamada terceira via? Tem hoje a União Brasil, tem o MDB, tem o PSDB, tem o Podemos, tem aí também o PDT, que é constituída a chamada terceira via. Eu acho que vai chegar um certo momento que todo mundo tem que ter um pouco de humildade, escolher um nome entre esses candidatos, esses partidos citados aqui. Chegar pro Dória e falar: Dória, acabou, você perdeu. O presidente botou na sua cabeça, na sua testa, calcinha apertada, pegou, acabou. Quer dizer, você não vai a lugar nenhum mais. Então, tenha humildade e renuncia. Chegar em outro candidato, se o Moro também não tiver chance real de ser a terceira via, não vai aparecer um outro nome, porque pode aparecer outro nome, há tempo para isso ainda. E apresentar o nome. Aí sim, a gente vai ter um bom debate. É importante, isso é para o país. O que eu penso aqui e quero fazer é o melhor para o país. Um debate à altura do país e a gente não ficar aí dependendo apenas de duas forças políticas. Uhum. Uma questão que a gente questiona muito, e eu falo muito isso em sala de aula também, é que é complicado você ver um país que entra ano, sai ano, entra eleição, sai eleição, você só tem as mesmas pessoas, porque não há esse crescimento, esse surgimento de novas lideranças, né? Se bem que nos tempos para começaram a aparecer, tem uma molecada aí que começou a fazer um trabalho bacana, tá começando a crescer, mas ainda tem que comer um pouquinho mais de angu para ter musculatura, para topar uma candidatura à presidência. Às vezes nem idade tem também, né, molecada? Tem que ter idade aí. Deputado, vamos lá, indo pro final já do nosso podcast, pensando 2023. Vai ter eleição, vai ter um resultado na eleição. Como é que você imagina que vai ser o próximo ciclo de governo, tanto aqui no estado quanto no Brasil, pensando que também a gente vai saindo da pandemia e tá tenso o negócio. A gente não vai virar a chave, amanhecemos janeiro de 2023, pronto, o mundo ficou perfeito. Não, vai ser pau. Olha, a gente não tem aqui uma varinha mágica e também ninguém é mãe de Ná. Porque política muda a todo momento, a toda hora aqui. Você sabe muito bem disso. Tudo depende do resultado eleitoral. Como será o resultado eleitoral? Tem terceira via? Tem. Ponto. O debate eleitoral vai ser mais importante. Não tem terceira via? Você vai escolher entre Lula ou Bolsonaro. Tá bem claro. Uhum. Aí, são dois projetos. E dois projetos que o cidadão tem que pensar muito bem para escolher na hora certa. Errar menos. Esse é meu ponto de vista aqui. Porque nós queremos democracia, apoiamos a democracia, nós queremos liberdade de imprensa, imprensa livre, nós queremos internet livre, mas sem fake news. Agora, tudo isso você tem que pensar na hora de escolher o seu candidato. Nós não queremos o Brasil sendo uma seita, tanto uma seita teocrática de direita, como uma seita teocrática de esquerda. Quer dizer, nós queremos alguém que venha unir o Brasil, alguém que tem responsabilidade em trabalhar para o Brasil, preocupado com o que está acontecendo,
com a saúde, o crescimento do Brasil, fazer todas as reformas. É esse presidente que nós queremos para governar a nossa nação. Briga não resolve nada. Passou as eleições, acabou o debate. Então, é hora de chamar todos à responsabilidade. Quem é oposição vai cumprir o papel de oposição, porque a oposição era salutar em uma democracia aqui. E o outro vai governar. Então, projetos autoritários, de esquerda, de direita, ditadura civil, ditadura militar, repudiamos todas. Veja o caso da guerra, lá, da invasão da soberania de um país. Um ditador chamado Putin, esse é um ditador mesmo, um genocida de verdade aqui, invade uma nação, matando as pessoas, provocando um caos financeiro no planeta. Isso é a segunda pandemia que nós tivemos agora, depois do Covid, é o Putin. Ele é um ditador. Eu vou anunciar em primeira mão aqui, eu estou preparando para fazer um convite ao embaixador da Ucrânia e ao presidente Zelensky, através dele. Ele já falou no parlamento dos Estados Unidos, ele já falou no parlamento da Itália, no parlamento inglês. Por que ele não pode falar no parlamento brasileiro e expor por que está acontecendo a invasão, o sofrimento do povo ucraniano? Então eu acho importante ouvir ele e vou fazer essa proposta amanhã lá no Congresso Nacional Brasileiro. Interessante. Até porque até agora, quem tá de fora olha pra gente e acha que a gente tá brother do Putin, porque a ida do Bolsonaro pra lá e o não posicionamento do Brasil e do presidente em relação à invasão dá a entender ao mundo que o Brasil tá apoiando o Putin. Não, mas ainda mais ainda, o Lula também não falou nada também não. O Lula não abriu a boca lá em defender a soberania de um país. Imagine você, o Putin, se ele vencer aquela guerra lá na Ucrânia, ele invade amanhã a Polônia. E aí a OTAN? Então a OTAN tem que reagir agora. O Biden está jogando duro, pesado agora, mas demorando, tardiamente. Então o que aconteceu? Quando dissolveu, acabou a Guerra Fria, a União Soviética, a Rússia estava a pó. Então o mundo tinha que ter avançado lá, porque sabe que são autoritários, são ditadores lá, o tempo todo lá do comunismo. Nós repudiamos o comunismo, não há. O comunismo é o que há de mais atrasado que tem, e ditadores também. Então o mundo deu fôlego, deu dinheiro para os russos, e agora eles ameaçando o mundo, porque eles têm bomba atômica, as armas atômicas, nucleares, ficaram todas com eles. Então a geopolítica, a união da Rússia com a China, tudo isso tem que ser repensado pelo Ocidente. Então o Ocidente tem que reagir. Então o Brasil agiu mal, e o Brasil tem que tomar decisão. Foi por causa de fertilizantes. Fertilizantes, você tem em algum lugar? O Brasil pode produzir potássio, temos riqueza minerais. Então é hora de você repensar também essa área de fertilizantes no Brasil, como teve em 1973 a crise do petróleo. Aí nós criamos aqui o etanol, que naquela época eu fui favorável. Hoje eu sou contrário ao etanol. Para mim tem que acabar, porque teremos novas matrizes energéticas, como energia eólica, energia solar, e até porque daqui 10 anos, 30% da nossa frota de veículos serão de carros elétricos, ou carros híbridos e tudo mais. Bicicleta elétrica, moto elétrica, tudo isso já tem, e vai aumentar rapidamente. Por quê? Ninguém consegue pagar a gasolina a 8, a 9 e a 10 reais. E você tem que largar essa energia de combustíveis fósseis e colocar energia limpa. A Europa já está fazendo o dever de casa. Então nós não podemos ficar nas mãos de um país que ameaça o planeta e a humanidade. Mas ele não pode deixar o governo ficar botando tarifa extra na conta de luz, não, porque só daqui a pouco nem carregar a bateria da bicicleta você vai dar conta, porque tá... Claro, e eu tenho denunciado isso. Olha bem, nós temos a bandeira vermelha hoje, por culpa do governo, e tem a tarifa extra da bandeira vermelha também. Será um debate nosso, assim que está lá a Comissão de Minas e Energia. Eu estarei convidando o presidente da ANEEL, que é a agência reguladora, e também o Ministério das Minas e Energias, para debater o sistema tarifário no Brasil do setor de energia. Até porque o aumento
da energia no país afeta tanto nós, meros mortais, como as empresas, né? Ontem um Afeta presidente do todo Banco mundo. Central estava falando sobre isso, que para ele o que mais atrapalhou a evolução do país nos últimos anos foi o aumento da energia. Porque houve um aumento no consumo de bens durante a pandemia, a galera ficou mais em casa, diminuiu o consumo de serviço, e aí agora que teoricamente voltaria ao normal, não voltou, os bens continuam sendo consumidos, só que a indústria não está conseguindo produzir. Energia lá no alto, e aí a gente gera dentro disso também uma inflação no Então, país. e tem um problema que o deputado sabe muito bem disso, que no Brasil a gente tem pouquíssimo investimento em matrizes energéticas. Ou seja, você tem município que tem terra, que tem espaço para abrigar novas empresas, mas não tem condição de prover energia. Como é que o empresário vai expandir porque ele não tem energia? O cara não tem como ligar as máquinas dele, bicho. Não, vou dar um exemplo para você. É caro e é ruim, deputado. Se o Brasil crescer 2,5%, acabou, entra em colapso o Brasil. Olha bem a situação nossa. Quer dizer, o governo, outra conversa que eu tive com o ministro Bento Albuquerque, almirante Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, e tive com o presidente da República. Presidente, o Brasil pode ser transformado, assim, dentro de 1 ano, 2 anos aqui, na maior potência energética do planeta. Você sabia que Portugal, 46% da energia em Portugal é eólica? O Brasil pode produzir em todo o Nordeste energia eólica, 9 mil quilômetros, aproveitando o sol lá, você com a mesma linha de transmissão, você pega a energia fotovoltaica, que é a energia solar, liga a energia eólica, sai uma linha de transmissão. Então você tem que chamar quem? A iniciativa privada, imposto zero para importar, para fazer, porque aí você vai ter energia. Se você tem energia, aí o empresário pode ligar a tomada dele lá da empresa dele. Goianésia vai estar perdendo 5 mil empregos, as empresas querendo ir para Goianésia e não tem energia em Goianésia. Olha a situação que nós estamos vivendo. Então falta o quê? É gerência, é governança, falta responsabilidade e vontade de governar. Tem o presidente da República, tem que chamar os governadores, prefeito, é imposto zero e mais ainda, energia eólica. A hora que você fizer em todo o litoral, se você quiser colocar energia eólica dentro do mar, você pode colocar também para produzir o quê? Mais energia. Então, fontes energéticas nós temos por todos os lados. Olha, todo mundo é obrigado a ter energia solar no seu prédio, na sua casa, no seu comércio, na sua indústria. Então, o que está faltando? É vontade do governo, mas existe um lobby das chamadas empresas de distribuidoras de energia que não quer deixar aumentar as fontes energéticas no Brasil. Então, tudo isso, falta o quê? Governança, vontade de governar. Até porque, aquilo que eu falei, daqui 10 anos, a nossa frota no Brasil, 30% será elétrica, de carros, bicicletas, motos. O caminho é esse aqui. Agora, se o Brasil não crescer, abrir oportunidade, você vai deixar de andar na bicicleta elétrica porque não tem energia. Exatamente. Deputado, chegamos aqui na reta final. Agora é a pauta especial do Vitão, porque ele que comanda esse segmento. Torcedor de verdade. É. Qual o time você torce, deputado? Olha, eu sou torcedor do Goiás Esporte Clube. Ah, até que Enfim, enfim. essa Isso aí, deputado, eu confiava no senhor. Que o Vitão tá puto aqui, porque disse que roubaram. Tá do O time voltado. dele. Pedro roubado, né? Foi um A fala assalto é essa que aí, né? aconteceu. É. Briguei com o vereador Paulo Henrique, que falou pra mim que foi pênalti. Falei, não foi, vereador. Na verdade é o seguinte, tem juiz ladrão também no futebol também, né? Exatamente. A realidade é essa aqui. Então, eu acho que vai ser um bom jogo, o outro agora, porque há um ditado popular, aquele que é da onça, o lobo não come, né? Então, eu acredito que o papagaio, entende? Ele vai estar bem respirado aqui agora e as penas que ele perdeu, ele vai voltar encorpado agora, empenado agora e para dar uma surra agora no Dragão. Vai voltar motivado, né? Então, saberemos no próximo programa Próximo programa a teremos felicidade do Vitor. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Política da Terra. Muito bom ter batido esse papo contigo e entender que, há projetos e há perspectivas para te dar um jeito de esticar o cobertor ao invés de ficar descobrindo o pé ou descobrindo a cabeça. Marcos, tem sim, Vitor, você que assistiu esse podcast nosso, basta ter vontade política, governança. Eu falei para você, você pode abrir todas as empresas que foram fechadas,
chamar todos os empresários e abre, tá zerado os impostos, tem 2 anos sem pagar imposto, é o mínimo que você pode fazer para a nação, para um empresário que trabalhou, que tinha a sua família trabalhando. Você pode, através aí desse projeto de energias renováveis, você multiplicar aí dentro de 1 ano, 2 anos, aqui zerou, é imposto zero para importar, o que você quiser fazer para o Brasil. Então falta o quê? É vontade política. É isso que está faltando no Brasil, dos governantes brasileiros. Aí o cara vai e dá isenção para importar videogame, coisa de videogame. É pra fuder mesmo. Gente, mais um podcast na conta. Muitíssimo obrigado a todos e todas que nos acompanham. Aproveita agora aí, se inscreve no canal, abençoado. Dá um like maroto. Manda o link depois pro grupo da família no WhatsApp, ou do Spotify, ou do YouTube. E semana que vem a gente volta de novo. Marcione Barreiro, o homem das picapes, hoje deu menos trabalho, mas está ali fazendo menos cliques, fazendo o rolê dele. E valeu, pai. É isso. Obrigado e até a próxima.